Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Nessa nossa aula de hoje, é a aula número 17 de dinâmica. Nós vamos voltar a trabalhar plano inclinado, só que hoje plano inclinado com atrito, tá bom? Então, é a nossa última aula de plano inclinado. Na sequência virão 3 aulas ou 2 aulas, não sei ao certo, de dinâmica do movimento curvo, ou seja, resultante centrípeta. Mas hoje, plano inclinado com atrito. Vamos lá, galerinha? Tá na tela, plano inclinado. Agora, a diferença da aula anterior é que aqui agora vai ter atrito. Então, se você perdeu a aula anterior, em que eu deduzo as equações que a gente usa aqui para força-peso, por que a formulinha é aquela e tal, assiste a aula anterior primeiro, antes de vir para essa, para você entender as formulinhas da força-peso, nesse caso de plano inclinado. E hoje a única coisa que a gente está acrescentando é que vai ter atrito, coisa que na aula passada não teve. E o que nós vimos mesmo? Nós vimos que quando você tem um bloquinho no plano inclinado, a força-peso verdadeiramente age para baixo. Mas o problema é que para fazer a análise do movimento, a gente tem que analisar esta direção que eu estou te mostrando aqui, a direção do plano inclinado. Ou então, a direção perpendicular à superfície. Em qualquer uma das duas, o peso está inclinado. Então, o que a gente faz? A gente decompõe a força-peso. Essa que é a dica para plano inclinado. Então, o que nós vimos? Um peso paralelo ao plano inclinado, que a gente vai chamar de peso tangencial, e um peso perpendicular ao plano inclinado, que a gente vai chamar de peso normal. Não estranhe se o seu professor da sua escola chamar de peso X, peso Y, mesma coisa, tá bom? Então, meus queridos, a novidade é essa, é você decompor a força-peso. Este ângulo do plano inclinado, eu provei na aula anterior que ele reaparece aqui, tá? Aqui está o ângulo θ. Por isso que as formulinhas ficam, né? Decomposição de vetores. Como é que você calcula? Tem um vetorzinho que está colado, tem um que está separado do ângulo. Aquele que está colado, então lá, peso normal, é o vetor peso, como ele está coladinho no ângulo, multiplica pelo cosseno do ângulo. E o peso tangencial, como ele está separado do ângulo, é o peso vezes o seno do ângulo. Essa que é a novidade, tá? Então, para efeito de exercícios, percebeu que o objeto tende a subir a rampa ou a descer a rampa, o que você vai fazer? Você não vai desenhar o peso para baixo, como ele verdadeiramente é. Para efeito de cálculo, você vai desenhar peso tangencial sempre a favor, apontando para a parte de baixo da rampa, e o peso normal sempre perpendicular com a superfície. Como é que calculamos o peso normal? Peso cosseno do ângulo. O peso tangencial, peso seno do ângulo. Vamos agora aproveitar aqui, gente, e fazer uma coisinha que é deduzir a equação da aceleração, né? Então, aqui, normal, tá? Então, temos aqui a normal. Muito bem. Vou fazer melhor aqui, ficou legal. Então, temos a normal. O que nós vimos na aula anterior que não tinha atrito, tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Então, sem atrito, nós já vimos na aula anterior, tá? Então, aqui eu vou fazer rapidamente, tá? Sem atrito. Sem atrito, a normal equilibra o peso normal, morreu, morreu. O que sobrou? Que o peso tangencial desculpa, volta. O peso tangencial é a força que sobrou sozinha, que vai acelerar o bloco, provoca na massa uma aceleração. Peso tangencial é peso vezes seno do ângulo, é m vezes a. Peso, você sabe que é massa vezes gravidade, vezes seno do ângulo, é m vezes a. Cortou, cortou. Então, sem atrito, se quiser decore, não acho que vale a pena. A aceleração do bloquinho no plano inclinado é g seno do ângulo.
tá bom? Mas cuidado, só pode usar essa formulinha se for um bloquinho sozinho e não houver atrito. Beleza? Agora, e quando tem atrito? Então, vamos lá. Então, agora, vamos ver o que a gente faz quando tem atrito. Então, com atrito. Galerinha, o atrito nessa matéria é a força mais delicada de você desenhar, porque você só pode desenhar o atrito se você sabe para onde que o corpo está indo ou tende a se movimentar, tá? Então aqui eu quero pegar o caso mais comum, que é o objetozinho parado, e ele vai escorregar, ou, na verdade, eu quero fazer, com o objetozinho parado tem exercício, aqui eu quero fazer com o objeto em movimento descendo a rampa. Tá? Então esse é o exemplo que eu quero dar a partir de agora. Com o objeto descendo, o que você vai ter? Um atrito contrário ao escorregamento. Deixa eu pegar uma cor aqui, vou pegar a cor azul. Tá? Então, se o bloquinho está escorregando rampa abaixo, o atrito vai agir rampa acima. Essa que é a novidade comparado com a aula anterior. Como o corpo está em movimento, então tem que ser atrito cinético. Tá? Durante a aula a gente vai ver um exercício em que o bloco permanece parado. Aí tem que ser o atrito estático. Tá? Então, no caso aqui ele está em movimento, tem que ser o atrito cinético. Então, como é que fica agora com atrito? Deixa eu fazer aqui uma separação para você perceber o que é comum, o que é diferente. Esse bloquinho não vai para cá, não vai para cá. Então, a normal equilibrou com peso normal. Tá? Então, você sabe que normal é igual. Peso normal é peso cosseno do ângulo. Então, já estou colocando aqui, ó, peso. Opa, tá ativado aqui, ó. Peso cosseno do ângulo. Muito bem. E agora, na direção do plano inclinado, quem ajuda é o peso tangencial e quem atrapalha o atrito. Então fica peso tangencial menos o atrito cinético provoca na massa uma aceleração. Quero te lembrar que fati cinético, então aula de atrito já foi, fati cinético é mi cinético vezes a normal, certo? Então vai ficar peso tangencial é peso seno do ângulo menos fato cinético mi cinético vezes normal é igual a m vezes a. Peso é m vezes g, seno do ângulo, menos mi cinético normal, galera. Normal é peso cosseno, ou seja, é mg vezes cosseno. mg vezes cosseno é igual a m vezes a. Ficou um pouquinho apertado aqui, deixa eu corrigir isso. Prontinho, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, de novo, quem ajuda, que é o peso tangencial, menos quem atrapalha, que é o atrito, provoca na massa uma aceleração. Então, peso tangencial é peso seno do ângulo, menos atrito é mi vezes normal. Então, atrito é mi vezes normal, provoca na massa uma aceleração. Peso é m vezes g, vezes seno de θ, menos o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal é o peso normal, que é peso cosseno do ângulo. Então, ficou mg cosseno do ângulo é igual a m vezes a. Agora, o que tiver em comum em todos os termos, eu posso cortar. E eu tenho aqui, ó, massa em todos os termos. Então, eu posso cortar a massa. Então, olha como é que fica a formulinha da aceleração. Vai ficar g seno θ menos g cosseno θ. Como o g é fator comum, eu posso colocar ele em evidência. Aí vai ficar o primeiro termo aqui, ó, seno θ menos mi cosseno θ. Aqui está a formulinha da aceleração. Muito bem. Então, meus amigos, repare que essa equação aqui, se você quiser decorar, tudo bem, não aconselho. Repare que ela só pode ser usada se for um bloquinho sozinho no plano inclinado com atrito, tá? Então, G que multiplica seno do ângulo θ menos mi cosseno θ.
Você vai ver que durante os exercícios, eu acabo montando as equações e acaba saindo a aceleração naturalmente, tá bom? Mas aqui é para mostrar para você a diferença entre a formulinha da aceleração sem atrito no plano inclinado e da aceleração no plano inclinado com atrito. Tem que entrar o coeficiente de atrito aqui no cálculo, tá bom? Meus amores, então, agora que nós já vimos tudo isto, vamos para o resumo. Resumindo, plano inclinado com atrito, galera. Qual é o cuidado que você tem que tomar? É na hora de desenhar o peso mais uma vez, peso tangencial, peso seno do ângulo, peso normal, peso cosseno do ângulo. Aí você tem a normal, pronto, aqui está a normal, certo? E agora falta desenhar o atrito. Aqui é que você vai ter que ler o exercício e interpretar. Se o bloquinho estiver escorregando para cima, o atrito age para baixo, desse jeito. Tá? Porque o atrito é contra a tendência de escorregamento. Então, se ele está escorregando para cima, o atrito age para baixo. Agora, se for ao contrário, se o bloquinho estiver escorregando para baixo, aí o atrito age para cima. Tudo bem? O atrito é sempre contra a tendência de escorregamento. Então, muita atenção na leitura do texto para você desenhar o atrito para o lado certo. Senão, porque o sentido que for o atrito interfere no formato da equação, né? Então, tome cuidado aí para você não errar, tá bom? Então, vamos para exercícios, galera. Vamos que vamos. Primeira questãozinha, olha o que é falado. Um bloco de massa M constante foi colocado no plano inclinado de ângulo θ, como mostra a figura. Há atrito entre o plano inclinado e o bloco, sendo que o coeficiente de atrito estático vale μe e o coeficiente cinético vale μc. Estático é quando está parado e o cinético quando está em movimento. O bloco está sujeito à ação da força gravitacional, além da normal e do atrito gerado pelo plano inclinado. Na situação em que o bloco esteja estático, mas na iminência de começar a deslizar, de modo em que a força de atrito estática é máxima, ele quer saber quanto vale o coeficiente de atrito estático. Então vamos lá, galerinha. Aqui nós temos o plano inclinado de um ângulo θ. Aqui nós temos o bloquinho, mas esse bloquinho ele tem atrito e está parado. O que você vai fazer mesmo? Desenhar as forças. É no peso que tem a novidade, né? Então você vai desenhar peso tangencial sempre apontando para a parte de baixo da rampa. Peso normal sempre perpendicular à superfície. Beleza? Temos também a normal. Aqui está. E como esse bloco está na iminência de escorregar, ele está na iminência de descer, então está agindo o atrito estático máximo. Tá? Então lembra a aula de atrito. Quando o corpo está na iminência de escorregamento, o que age é o atrito máximo. E a formulinha do atrito máximo é μ estático vezes a normal. Lembramos? E como ele está parado, a resultante das forças é zero. Tá? Então, a normal equilibrou o peso normal. Então, normal equilibrando o peso normal. E ele também não está descendo a rampa, não está subindo a rampa. O atrito é para cima porque a tendência dele de escorregamento é para descida. Então, o atrito age ao contrário. Mas como ele não sobe, como ele não desce, o peso tangencial, vou escrever ao contrário, o peso tangencial é igual ao atrito, ou eu posso falar que o atrito máximo está equilibrando o peso tangencial. Formulinha do atrito máximo, μ estático vezes normal, formulinha do peso tangencial, peso seno do ângulo.
E a normal é igual ao peso normal. Então, aqui no lugar da normal, eu posso escrever peso normal. E você sabe que peso normal é peso cosseno do ângulo. Então, ficou coeficiente estático, que multiplica normal, que é peso cosseno do ângulo, é igual a peso seno do ângulo. Para finalizar, o que você percebe? Eu tenho peso de um lado, peso do outro, cortou, cortou. Então, esse cosseno está multiplicando, eu vou passar dividindo, tá? Então, vai ficar seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno, muito mais conhecido como tangente do ângulo. Então, o coeficiente de atrito estático é igual a tangente do ângulo de inclinação. Muito bem. Meus queridos, já caiu em vestibular a seguinte pergunta: como é que você pode determinar o coeficiente de atrito estático de uma superfície? Então, por exemplo, eu tenho aqui meu celular. Como é que podemos determinar o coeficiente de atrito estático aqui da superfície? E a técnica é justamente essa. Você coloca ali um bloquinho, estou colocando aqui meu fone, tá? E aí você vai inclinando. Lógico, tem que fazer isso no laboratório para você medir o ângulo. Vai ter uma hora, como vocês acabaram de ver, que o objeto fica no limite, ele vai começar, ó, nessa hora você para. Você vai subindo o ângulo suavemente e com o transferidor, que aqui também não ajudou, também não tenho borracha aqui para ajudar, né? Se a borracha seria melhor. E aí você vai aumentando o ângulo, quando começar a parar, a escorregar, você para. Pronto. Esse ângulo. Esse ângulo é quando começa a escorregar. Aí recai nessa questão. Então, se você pegar a tangente desse ângulo, corresponde ao coeficiente de atrito estático, tá? Como é que você faz para achar o coeficiente cinético? Aí você tem que fazer uma coisa assim, de maneira em que você perceba que naquele ângulo o objeto está escorregando com velocidade constante. Aí você descobre o coeficiente cinético, tá bom? Esses são os dois caminhos aí. Meus amores, vamos seguir para exercício. Vamos lá. Um caminhão de massa 6 vezes 10 à terceira, isso é 6.000, né? Então, massa 6.000 quilogramas está parado em uma rua inclinada de um ângulo θ em relação horizontal, conforme mostra a figura. Sabendo que o seno de θ é 0,25, tá aqui, a resultante de forças de resistência que atuam sobre o caminhão e que o impede de se mover rua abaixo. Pausa. Vamos desenhar a figura aqui. Meus queridos, aqui nós temos o caminhão. Quais são as forças que você visualiza? Eu visualizo o peso tangencial, sempre apontando para a parte de baixo da rampa. O peso normal, sempre apontando 90 graus com a superfície. Eu tenho aqui a normal. Pronto. Se eu tivesse só essas três forças, esse bloquinho, esse caminhão, ia acelerar a rampa abaixo. Como ele está falando que impedem ele de se mover, então é porque tem atrito. A tendência dele é escorregar para baixo, o atrito age para cima. E é o atrito estático. Ele quer saber a resultante das forças que atuam para impedir. As forças que atuam para impedir esse movimento é o atrito estático. Então, nesse exercício, o que ele quer saber é o atrito estático. Tá? Muito bem. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer a análise desse bloquinho, como ele está em repouso. Como ele está em repouso, a resultante das forças vale 0. Então, necessariamente, a normal está equilibrando o peso normal, certo? E se esse caminhão está parado, o atrito estático está equilibrando o peso tangencial. Então, se eu quero um atrito estático, é só achar o valor do peso tangencial, que é peso vezes seno do ângulo.
Vou continuar aqui do lado. Então, FAT estático é igual peso. Se a massa é 6.000, o peso é 60.000. Vezes o seno do ângulo, que é 0,25. Tá certo? Muito bem. Então, eu faço essa continha assim, ó. 0,25 é 1/4. 1/4 de 60 é 15. E ainda sobraram 3 zeros. 1, 2, 3. Tá? Esse é o valor do atrito, mas as alternativas estão em notação científica. Então, é 1,5 vezes 10 à quarta. Pronto. A alternativa correta, a letrinha C de cavalo. Beleza? Então, galerinha, espero que você tenha percebido que plano inclinado é só mais uma aula de bloquinho. Só isso, tá bom? Usa a mesma técnica que a gente usou nas aulas anteriores. A novidade é na hora de desenhar o peso. Só isso. Peso normal e peso tangencial. Vamos então para essa questão que caiu aí no banco de questões da Unesp. Um bloco de 60 kg. Então, massa 60 kg. É abandonado. A palavra abandonado significa que a velocidade inicial é 0. Um plano inclinado de 30 graus. Então, a inclinação é 30 graus. Muito bem. Com a horizontal, para mantê-lo em repouso. Vamos grifar isso aqui. Para mantê-lo em repouso. Então, você já sabe que se é repouso, a resultante das forças vale 0. Né? Olhei para o outro lado na hora de escrever. Então, a resultante das forças vale 0. Muito bem. O que mais que ele fala? O bloco é preso numa das extremidades a um fio que possa passar por uma rodona fixa e é puxado verticalmente para baixo, na outra extremidade, por um homem de 80 kg. Então, massa do homem, 80 kg. Aqui eu vou chamar a massa do bloco, que está em repouso também. Então, óbvio, né? Se o bloco está em repouso, é porque o homem está em repouso. Muito bem. Considerando o fio e a rodona ideais, os atritos desprezíveis. Opa, não tem atrito nessa questão, hein, gente? O trecho do fio entre o bloco e a rodona paralelo ao plano inclinado. O módulo da força exercida pelo piso horizontal sobre o homem. Então a pergunta é: quanto vale a normal sobre o homem? Tá? Aqui, meus queridos e queridas, eu vou desenhar na própria figura que está aqui, tá mais fácil. O bloquinho aqui, ó. Peso tangencial, peso normal, tá? Nós temos aqui a normal, tranquilo até aqui, e nós temos aqui a tração, tá? Tração eu vou pintar aqui de vermelho. Pronto. Como o bloco ele está em repouso, então a resultante das forças é 0. Então, a normal equilibrou o peso normal, tá? Então, no bloco, a normal é igual ao peso normal e a mesma coisa acontece na outra direção, na direção do plano inclinado, tá? O peso tangencial está sendo equilibrado pela tração, porque a resultante é 0. Então, força que puxa para um lado é igual a força que puxa para o outro. Então, dá para nós encontrarmos o valor da tração. Vamos lá? Tração é igual a peso tangencial, que você sabe que é peso seno do ângulo. Peso do bloco, né? A massa do bloco é 60, então o peso é 600. E é seno de 30 graus, que você sabe que é meio. Metade de 600 é 300. Então, a tração vale 300 newtons, galera. Então, você achou a tração. Agora, para matar a questão, a gente vai analisar o homem. Muito cuidado aí na hora de analisar o homem. Repare aqui o piso horizontal e aqui nós temos o homem super bem desenhado. Perfeitamente desenhado, ok? Então, aqui é o homem.
Então, o primeiro passo, desenhar as forças. Claramente eu tenho o peso do homem. Claramente essa pessoa está apoiada no piso. Então, tem uma força de contato chamada normal, que é a pergunta da questão. E claramente tem fio. Se tem fio, tem tração. Lembra que fio só puxa, galera. Ah, mas Sérgio, ele está puxando o fio para baixo. É, eu sei. Mas eu não estou analisando o fio, estou analisando o homem. Se o homem faz força no fio para baixo, pela lei da ação e reação, o fio faz força no homem para cima. Então, no homem, a tração age para cima. Lembra que fio só puxa. Se eu tenho um fio aqui, ó, do lado de cima do homem, então no corpo do homem, a tração é para cima. Ele puxa o fio para baixo, pela lei da ação e reação, o fio puxa ele para cima. Tá bom? Mas como ele está em repouso, a resultante das forças que agem no homem também é zero. Então, forças que puxam para cima equilibram as forças que puxam para baixo. Então, vai ficar normal mais atração, equilibrando o peso do homem. A normal que age sobre o homem é a pergunta. A atração, se achou aqui em cima comigo, é 300. E o peso do homem é fácil, né? Se a massa do homem é 80, o peso é 800. Joga o 300 para lá, fica menos 300. Então, a normal que age sobre o homem, 500 newtons. Beleza? A alternativa correta, letrinha C de cavalo. Beleza, meus queridos? Então, você vai desenhar as forças, tá? De maneira tranquila e vai resolvendo, tá bom? Deixa eu só apagar aqui para deixar a figura mais limpa, que eu acho que eu vou fazer essa figura aqui como a thumb do exercício, tá bom? Muito bem. Então, vamos para a próxima questão, galera. Próxima questão. Renato quer saber o tempo de reflexo entre vir e agir de sua mãe, pois ela é motorista e se preocupa com a segurança dela no trânsito. Para tanto, realiza o experimento no qual ele mantém uma régua de 30 centímetros suspensa verticalmente. Isso daí foi uma experiênciazinha que a gente sugeriu lá na aula de queda livre, tá? Então assiste lá a aula de queda livre, se você achar legal, porque esse exercício envolve essa queda livre desse objeto. Então, nesse momento, pede para sua mãe apoiar a mão direita sobre a beirada da mesa, abrindo levemente o polegar, indicador. Aí ele solta a régua e fala assim que você perceber, você segura. Mas sem prévio aviso, a régua é abandonada. Então, estamos estudando aqui, inicialmente, a régua é abandonada, velocidade inicial é zero, e a mãe de Renato consegue segurar, depois de ela cair 20 centímetros, então é 0,2 metros. Como é que isso permite você achar o tempo de reação da pessoa? Porque entre a pessoa ver que começou a cair e realmente apertar os dedos, um pulso elétrico sai do cérebro e vai pelo braço, e esse daí demora um pouquinho. Esse é chamado tempo de reação, que eu vou chamar aqui de TR. Tá? Sabendo que a queda livre, qual é a equaçãozinha do move relaciona ΔS com tempo? Sorvetão. Então, ΔS é V0t mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Sorvetão, porque é queda livre, a aceleração é constante. O ΔS é 0,2, velocidade inicial é 0, a aceleração é a gravidade, o tempo ao quadrado é o que nós queremos, sobre 2. Então, multiplicamos em cruz. Então, ficou 10t quadrado é igual a 0,4. Tá? Então, t quadrado é igual a, passo 10 dividindo, 0,4 sobre 10, que dá 0,04. Tiramos a raiz, isso dá 0,2. Então, o tempo de queda do objeto,
O tempo que o objeto caiu é 0,2, então o tempo de reação é 0,2. Muito bem. Vou só apagar essa parte aqui, ó, só para sobrar espaço aqui para mim, tá? Então agora aqui já foi a parte do tempo de reação. Agora continua. Certo dia, o carro dirigido pela mãe desce uma rua inclinada de 30 graus. Agora aqui nós temos um plano inclinado, tá? Vou fazer aqui, ó. Então nós temos aqui um plano inclinado de 30 graus. Aqui está. E quando atinge a velocidade de 18 km por hora, 18 km por hora, a gente vai passar para metro por segundo. Como é que passa para metro por segundo? Divide por 3,6, tá certo? Então, 18 km por hora dividido por 3,6, se fosse 36 km por hora, daria 10 metros por segundo, né? Como é 18, vai dar 5. Então, a velocidade inicial, 5 metros por segundo, e ela vê um buraco adiante e pisa no freio. Considerando que antes da freada o carro desce a rua sem atrito, então ele está descendo sem atrito, e que o tempo de reflexo da mãe é o mesmo que aconteceu com a queda da régua, a distância que o carro percorre entre a mãe ver o buraco e pisar no freio, então ele quer saber qual é a distância que a pessoa está aqui, ó, ela gasta entre ela ver o buraco e começar a pisar no freio. Então, nessa parte aqui, ó, né, ainda não está pisando no freio. Então, é velocidade constante. O exercício quer saber essa distância aqui, ó, tá? Esse ΔS. Então, assim, não pisou do freio ainda. Então, a velocidade não está diminuindo. Na verdade, a velocidade não é constante, né? Não tem atrito. Opa, volta, 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 volta. Tá, ó, antes de pisar no freio, vamos voltar aqui no texto, ó. Antes da freada, o carro desce a rua sem atrito. Então tem aceleração, gente. Tá acelerando. Tá acelerando, tá? Então, meus amigos, aqui nesse exercício eu vou ganhar tempo usando aquela formulinha de aceleração que a gente deduziu na aula anterior e deduziu nessa aula também. Quando é um bloco sozinho descendo um plano inclinado sem atrito, porque nessa parte aqui, ó, não tem atrito, o exercício deixou claro. Então, tem aceleração e a G seno θ. Então, a aceleração vai ser a gravidade é 10, enquanto o vário seno do ângulo é 30 graus, né? Então, é meio. Então, a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Agora que nós achamos a aceleração, dá para achar qual é a distância que esse objeto anda durante o tempo que demorou para reagir durante esses 0,2 segundos. Aí, se eu quero ΔS e eu tenho tempo, aí vai ter que usar sorvetão, né? Então, ΔS é V0t mais a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá? O ΔS é a pergunta. A velocidade inicial é 0. Opa, 0 é da régua, né? A velocidade inicial é 5 vezes 0,2. Acho que eu vou colocar essa parte aqui embaixo, galerinha, para sobrar espaço, né? Para sobrar espaço. Na verdade, eu coloquei um pouquinho mais para cima, gente. Então, 0,2 mais a aceleração, que também é 5. A velocidade inicial é 5. A aceleração também é 5. Tá certo? O tempo é 0,2 ao quadrado, essa parte sobre 2. Então, ficou ΔS é igual 5 vezes 0,2 dá 1, mais 0,2 ao quadrado dá 0,04, sobre 2 dá 0,02. Então, 5 vezes 0,02 dá 0,10. Então, ΔS é igual a 1 mais 0,1. Então, esse ΔS vai dar 1,1 metro, galera. 1,1 metro. Pronto.
Esse é o ΔS que o carro vai descer durante o tempo de reação. Aí depois disso começa a pisar no freio. Tá bom? Então, a alternativa correta, letrinha A de amor. Muito bem. Vamos agora para o último exercício, gente. Vamos lá. Sobre um sistema de planos com inclinações iguais, repara que tem 30 graus aqui, 30 graus aqui. Muito bem. O cara fala o seguinte: os corpos A e B, unidos por um fio muito fino e sensível, encontram-se em repouso. O corpo A é maciço, com massa 10. Então, vou anotar aqui embaixo, ó. Massa do corpo A, 10 kg. E sofre ação de uma força de atrito, cuja intensidade máxima é 20. Opa! Então, o atrito que tem sobre o bloco A, 20 newtons. Continua comigo. O bloco B é oco e tem massa 2. Então, vou colocar aqui, ó. Massa do bloco B, 2 kg. O que mais que ele fala? Porém, está preenchido com 10 kg de água. Então, eu vou deixar essa água visível aqui, gente, eu vou pintar de azul, tá? Então, imagina que tem água aqui, ó, tá? Então, eu estou pintando de azul a água que tem ali dentro, beleza? E é montado sobre rodinha, que torna nula a ação do atrito. Então, o bloco A tem atrito, vou deixar isso claro aqui, ó. O bloco A tem atrito, o bloco B tem rodinha, não tem atrito. Em razão da presença de um orifício, esse segundo corpo está perdendo parte da massa de água. Opa, então tem água caindo aqui, ó. Tá? Se tem água caindo, a massa dele está diminuindo. Considerando nulo o atrito entre a rodona e seu eixo, a menor massa de água que o corpo oco deverá possuir para que o sistema permaneça estático é... Permaneça estático significa repouso. Você sabe que isso determina e muito a maneira da gente matar o exercício. Repouso obriga que a resultante seja zero. E ele quer a massa mínima de água. O que ele quer é a massa mínima de água para que o sistema permaneça em repouso. Se ficar com menos água do que isso, o sistema vai acelerar. Para onde? Bom, se esse objeto B ele está pouco pesado, então a tendência de movimento é que o bloco A vai descer e o bloco B vai subir. Tá certo? Então eu vou analisar o bloco A primeiramente. O bloco A, quais são as forças que agem no bloco A? Aqui é o ângulo de 30 graus. Então, vou fazer igualzinho a gente fez na outra aula e nos outros exercícios. Eu tenho aqui, ó, peso tangencial de A. Nós temos o peso normal de A. Nós temos A normal. Nós temos... Estou analisando só o bloco A sozinho, hein, gente? Então, nós temos tração. Por que temos tração? Porque tem fio. Tração eu vou pintar de laranja. Então, temos a tração. Aqui está. E nós temos o atrito. Se o bloco A tende a escorregar rampa abaixo, tá? Então o atrito vai agir rampa acima. Então, esse é o atrito que age no bloco A. Tá bom? Vamos por partes? O bloco A está parado. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer separado. O bloco A está parado, então você sabe que a resultante é zero. Então, a normal que age no bloco A equilibra o peso normal. Então, normal é igual a peso normal. Você sabe que peso normal é o peso do bloco A multiplicado pelo cosseno do ângulo. Então, a normal vai ser o peso a massa A é 10, então o peso A é 100 e vai ser cosseno, opa, é peso normal, tá? É cosseno de 30 graus que ele deu aqui, ó. Cosseno de 30 graus, 0,87. 100 vezes 0,87 vai dar 87 newtons. Pronto. Achamos a normal. Por que é importante achar a normal?
para você poder calcular o atrito, né? Porque como está parado, esse atrito é o atrito estático. E como está na iminência do escorregamento, então é o atrito máximo, né? Porque está quase entrando em movimento. E como é que a gente calcula o FAT máximo mesmo? FAT máximo, ele deu o coeficiente? Ah, não, o FAT no bloco A ele deu, vale 20. Então não precisamos calcular o atrito não, porque ele já deu. O atrito vale 20. Então, senão ele teria que ter dado o coeficiente para você chegar no valor desse atrito, tá? Mas como ele já deu atrito, não precisa. Então agora a gente vai montar a equação do plano inclinado, né? Então esse carinha não sobe, esse carinha não desce. Então forças que agem para baixo equilibram as forças que agem para cima. Então fica tração mais o atrito é igual ao peso tangencial do bloco A. Então força que puxa para um lado é igual a força que puxa para o outro, porque a resultante vale zero. Então tração mais 20 é igual o peso tangencial de A. Como é que você calcula peso tangencial de A? É peso de A vezes seno do ângulo, tá? Então, acho que nem precisava ter calculado a normal, hein? Porque o atrito já tinha sido dado. Essa continha aqui, então, galera, eu vou apagar, que eu percebi agora que o atrito já foi dado. Então, não precisaria da normal, não. Então, já vamos passar para cá, ó. Certo? Então, tração mais o atrito equilibrando o peso tangencial de A. Então, tração mais 20 é igual a massa de A é 10, então o peso de A é 100. E o seno de 30 graus é meio. Você sabe que metade de 100 é 50. Então, tração mais 20 é igual a 50. Passa o 20 para lá, fica negativo. Então, a tração vale 30 newtons. Achamos a tração, gente. Agora que nós achamos a tração, a gente pode analisar o outro bloco. Vou até anotar aqui, ó. Caso eu precise apagar, tração 30 newtons. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar o outro bloco. No outro bloco, o que você vai ter? O plano inclinado de 30 graus, tá certo? Aqui está, 30 graus. Aqui você tem, galerinha, a massa só do bloquinho B é 2 kg. Eu vou achar a massa total do bloquinho B com a água. Depois eu desconto 2 kg, eu descubro qual é a massa só de água, que é a pergunta. Então, quais são as forças que agem nesse bloquinho? Vamos lá. Peso tangencial total. Então, nós temos peso normal total. Estou chamando de total porque é a soma do bloquinho com a água que está dentro dela. Tá bom? Então, nós temos aqui A normal total. E falta desenhar a tração. Lembra que fio só puxa para o lado do fio, né? Então, aqui está a tração. Não tem atrito, tá? Então, esse bloquinho não sobe para cá, nem para lá. Então, a normal total equilibrou o peso total. E como ele está em repouso, a resultante é zero. Então, mais uma vez, você vai ter que tração equilibrando o peso tangencial total, ok? Então, lá, tração, vou escrever ao contrário. Posso escrever que tração igual a peso tangencial total, ou posso escrever que peso tangencial total é igual a tração. Então, peso total vezes seno do ângulo é igual a tração, tá? Então, vai ficar massa total vezes a gravidade vezes seno do ângulo é igual a tração, tá? Então, agora aqui a gente vai finalizar essa conta, galerinha. Eu vou apagar aqui, tá? Vou precisar desse espaço aqui, não tem jeito. Então, vamos lá. Apagando. Aqui tem que pegar com a outra ferramenta. Pronto. Então, agora vamos finalizar. Então, ficou massa total. Então, agora aqui, ó, continuando aqui.
massa total vezes a gravidade é 10, vezes seno do ângulo, seno de 30 graus é meio, é igual a tração, que é 30 newtons. Tá? Então, estamos nesse ponto aqui. Agora, só fazer mais fácil aqui, né? Você poder enxergar. Massa total vezes 10 vezes meio é 5, é igual a 30. Então, massa total é 30 sobre 5. Massa total, 6 quilogramas. Mas não é a letra C, não. Toma cuidado, tá? Porque ele quer a massa só de água, tá? Então, a massa total é a massa do bloquinho B mais a massa da água que está dentro dele, tá? A massa total é 6, a massa do bloquinho é 2 quilogramas, então a massa de água que está dentro do bloquinho é 4 quilogramas. Então, a massa de água, 4 quilogramas, ok? A alternativa correta, letrinha A de amor. E é isso, meus queridos. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando dessas aulas, está gostando do meu método. Então eu peço para você compartilhar, para você divulgar na sua turma, nos seus grupos que você participa aí da escola, tá? E que você continue assistindo as aulas, que você continue se preparando, que você continue se dedicando aos estudos aí, não só para você tirar boas notas aí na sua escola, mas também para você passar no seu vestibular, tá bom? Um grande abraço, contem comigo e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.